Já parou para pensar sobre o motivo dos jogos de videogame serem considerados por muitos como um produto exclusivamente infantil? Imagino que sim. E se você lê quadrinhos, provavelmente também se identifica com esse questionamento. Mas falando especificamente dos jogos, e se você, de fato, joga, essa ideia de que os jogos são infantis podem ter te incomodado em algum momento da vida. Recentemente, a editora Mino lançou o quadrinho Tetris do Box Brown. Ele é um autor que chama atenção por fazer quadrinhos documentários com um toque de bom humor e um traço característico que o destaca, e dão um tom leve, dinâmico e divertido para histórias complexas envolvendo política e outros assuntos que poderiam soar apenas como densos e cansativos. Em Tetris, ele nos apresenta os bastidores de um dos jogos mais famosos da história, contando suas complicadas negociações e como seu criador via a importância dos jogos no mundo. Esse é um quadrinho que de início eu recomendo muito, mas nesse vídeo procuro destacar apenas um dos tantos pontos que nos ajuda a entender a história dos videogames. Por que essa mídia foi considerada infantil por tanto tempo? Box Brown iniciou o quadrinho com uma conversa entre os amigos Alexei Pajitnov, criador do Tetris, e seu amigo Vladimir Pokhilko, que o ajudou em alguns aspectos envolvendo o jogo. E caso a pronúncia dos amigos esteja errada, me perdoem porque meu russo está um pouco enferrujado. O Alexei diz: tenho pensado sobre o jogo Quebra-Cabeças Pentaminós. Creio que posso modelá-lo no meu computador. O Vladimir responde: haha. Por quê? O que você tem com esses jogos e quebra-cabeças, Alexei? Não estamos aqui para estudar psicologia, comportamento, essas coisas? Me escuta um instante. Jogos não são só uma fuga. Não estão lá só para nos mantermos ocupados durante nossas horas ociosas. Jogos e quebra-cabeças revelam muito sobre psicologia e comportamento humano. Eles imitam a mente. Eles informam vida. E depois dessa conversa rápida, o autor nos transporta para 17 mil anos no passado, para citar alguns dos primeiros registros históricos de jogos que o ser humano criou. Faz essa recapitulação enquanto discute a importância dos jogos para o desenvolvimento humano, inclusive citando de forma científica como o córtex pré-frontal é estimulado pelos jogos e os benefícios que isso pode gerar na vida da pessoa. Aliás, esse é um dos grandes destaques dos quadrinhos do Box Brown, a forma que ele consegue retratar história e ciência de maneira descomplicada e divertida. Em determinado trecho do Tetris, ele vai contar a história de grandes empresas de jogos como a Nintendo. Acredito que seja praticamente impossível não passar pelas páginas sem um sorriso no rosto. Isso acontece pois você conhece a história da criação de uma das mais importantes marcas da cultura pop. Tudo isso com um traço engraçado e apresentando curiosidades que parecem não acrescentar muito na história, mas torna todo o processo mais divertido e parece nos aproximar mais ainda dos artistas envolvidos. Como por exemplo, eu descobri apenas em Tetris que o criador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, é um grande fã dos Beatles. Confesso também que saber disso fez meu dia muito mais legal. E no meio de tantas histórias, alguns pontos importantes são levantados. O primeiro ponto é saber que o jogo foi criado na União Soviética, ou seja, sob um governo socialista, no ano de 1984, enquanto Alexei trabalhava em produtos tecnológicos para o governo soviético. É citado no quadrinho que o Tetris rapidamente se espalhou pelo país. Muitas pessoas na União Soviética começaram a jogar de forma descontrolada, principalmente os adultos. E nesse ponto, uma discussão muito interessante é levantada: como a mídia e as propagandas influenciam na sociedade. Um dos empresários que foi até a União Soviética conversar com os representantes estatais do país para discutir a venda de direitos e comercialização do jogo no resto do mundo, ficou impressionado com como aquele país não tinha propagandas, nem mesmo marcas. Inclusive é citado: aqui é desorientador, não há cor, nenhum outdoor, nenhuma propaganda que seja. É como se ninguém quisesse te vender nada. Como os meios de produção estavam massivamente nas mãos do Estado soviético, não tinham propagandas de produtos nem de serviços que seriam normalmente vendidos em um país capitalista. Isso é importante para entendermos o possível motivo dos videogames terem sido associados a crianças nos países capitalistas. A Nintendo lançou seu primeiro console, Famicom, no Japão em 1983 e pretendia lançar ele no mercado americano. Porém, tinha um problema na época: os consoles de videogame estavam no conhecido crash dos videogames. Período histórico onde os computadores pessoais começaram a se popularizar e custavam mais ou menos o preço de um console de jogos. E o consumidor final acabava optando pelo computador, pois além de várias funções, também rodava jogos e às vezes até com qualidade visual superior à de um console da Atari, por exemplo. A Nintendo, já sabendo desse crash no mercado que vinha ocorrendo, teve a ideia de lançar o Famicom com o nome de NES, Sistema de Entretenimento Nintendo. E até o nome do console foi pensado para se distanciar da ideia de console de jogos e ser considerado um brinquedo,
Com isso, o marketing foi completamente voltado para o público infantil. Inclusive, foi lançado junto do console um pequeno robô de brinquedo chamado Rob, para ser uma espécie de amigo eletrônico. E além dele, também tinha uma pistola que simulava a experiência de arcades antigos. A Nintendo aliou tudo isso a um mascote, que foi o Super Mario. Essa foi a receita de sucesso, que foi copiada por todas as outras fabricantes de consoles como a Sega. As propagandas foram repetidas à exaustão, e essa ideia de brinquedo foi tão poderosa que deixou o estigma que mantém respingos até hoje de que videogame é algo exclusivamente voltado para crianças. Enquanto em um país que não passou por esse tipo de marketing, essa mentalidade simplesmente não existiu. Adultos e crianças aproveitaram Tetris de forma gratuita e não houve julgamento sobre o público-alvo desse jogo atemporal. Tetris é um quadrinho que apresenta muitas tensões políticas causadas principalmente por conta da colisão de dois sistemas econômicos diferentes, tendo de lidar com uma questão delicada para ambos, que é como seus produtos são tratados. Além disso, duas culturas e mentalidades diferentes aparecem em pessoas que precisam interagir com objetos distintos. Justamente por isso, essa discussão sobre o motivo dos jogos terem sido considerados algo de criança pode ser aprofundado no quadrinho. Mesmo assim, não é nem a ponta do iceberg comparado a tudo que o Box Brown abordou nessa história. O autor abordou desde a vontade do artista, a necessidade dos jogos no mundo, até como acordos econômicos na União Soviética, pelo menos aos nossos olhos habituados a um país capitalista, parecem extremamente injustos. Alexei Pajitnov criou um jogo atemporal, que pode ser considerado perfeito, pois te desafio a entrar no metrô de São Paulo e não encontrar alguém jogando uma variação do puzzle criado na União Soviética. É um jogo poderoso que não só transpôs a barreira do tempo, mas também das idades e mentalidades formadas por propagandas. O Box Brown nos relatou essa história tão complexa de forma tão magistral que nos faz querer ligar o Tetris para todo mundo, crianças, adolescentes e adultos, para que eternamente montemos aquelas 4 pecinhas nas formas mais variadas possíveis. Meu nome é John Holland. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, comenta o que você achou, joga um pouco de Tetris, e é isso, pessoal. Muito obrigado.